Boa noite. Me chamo Marcelo e moro em Apucarana, no Paraná. Tenho 35 anos e gosto muito de relatos sobrenaturais. Por aqui, tinham lendas que gosto. Ficaram no passado, mas eu não te garanto que existem mais. Eu cresci ouvindo histórias de lobisomens, almas penadas e todo tipo de coisas assustadoras. Inclusive, uma vez eu vi uma coisa que me deixou muito traumatizado. Quando eu contei para minha mãe, ela disse que se tratava de uma pessoa encantada que vagasse às noites procurando alguém para fazer o mal. O nome daquilo eu não me lembro mais, porém, eu lembro muito bem como ela era. Nossa casa sempre foi no Jardim Paraíso, desde o começo bem por trás do nosso terreiro. Tinha uma mata muito grande que só depois se tornou um parque industrial. E construíram outras casas. Eu era criança e gostava de ficar brincando na rua até minha mãe me chamar. Pois bem, essa criatura já tinha sido vista por meu avô. Ele era moço e minha mãe já conhecia, dizia que se tratava de alguém que se casasse com meus primos, ou se casasse com uma freira ou um padre. Era amaldiçoado e virava essa criatura. O risco de ser pego por esse bicho era muito grande. Essa coisa tinha medo de multidões e crucifixos. Como eu era criança, não sabia disso e só queria saber de brincar do lado de fora. À noite, quando chovia, apareciam muitos insetos e eu gostava de catar e ficar brincando. Foi então que em uma noite eu estava do lado de fora, catando besouros e insetos. E meus pais estavam em casa. As casas que tinha eram poucas e eu era amigo de um garoto que morava um pouquinho longe da minha casa. Quando deixei uma caixa de besouros que eu tinha encontrado, tive a ideia de ir lá na casa para mostrar para o meu amigo os besouros, que tinham chifres. Eu ainda lembro disso, e que nem pensei duas vezes antes de sair andando pela estrada. E com o mato dos dois lados, era uma estrada escura, porém os postes de iluminação não estavam todos funcionando. Eu lembro que só funcionava um poste, que ficava longe de nossas casas, e o resto era tudo queimado ou estragado, algo do tipo. Era tudo escuro, então eu saí e não avisei a ninguém que eu estava indo na casa do meu amigo, até porque já eu conhecido da família e vivia lá em casa. Quando eu caminhei alguns metros, comecei a sentir um cheiro muito ruim de coisa podre vindo do lado da mata. Pensei que fosse algum bicho que estava morto ali, e nem liguei. À medida que eu me distanciava de casa, o cheiro ficava mais forte, e de repente comecei também a ouvir como se fossem risadas. Eu me lembro disso hoje. Ainda não sei o que significa aquilo, mas foi exatamente isso que comecei a ouvir. Fiquei com medo, mas não sabia se correria para casa ou se seguia para a casa do meu amigo para pedir ajuda. Aquela voz continuava falando aquilo e eu não encontrava ninguém na rua, e de repente apareceu na minha frente aquela coisa com que eu pensei que fosse um bode. À primeira vista, era um corpo de uma cabra ou bode, e era enorme, porém no escuro eu não conseguia ver direito. Mesmo assim, tomei um susto, que meu coração ficou batendo muito forte. Quem não ficaria com medo de encontrar qualquer bicho daquele que apareceu para mim? Aquilo deu um pulo, não sei de onde, e eu só escutei a batida no chão. Já na minha frente, mesmo que fosse um bode, já seria uma coisa muito perigosa, porque bode ataca pessoas com chifradas. Meu amigo, a coisa piorou muito quando eu vi que aquele bode era enorme, de uma cabeça que me lembrava de uma pessoa. Eu, na hora, olhei sem acreditar que o que estava vendo e acontecendo de verdade. Quando eu vi que aquilo não era normal, eu dei um grito tão, mas tão alto, que os pais do meu amigo ouviram e abriram a porta. O bicho era muito feio. Tinha um rosto de um homem velho e com uma barba grande que quase alcançava o chão.
Era escuro e o mau cheiro que eu estava sentindo vinha dele. Aquilo arregalar uns olhos para mim e eu não conseguia correr para nenhum lugar. Eu pensava que não tinha jeito, se eu corresse ele me pegava com muita facilidade e se eu ficasse também não ia ser muito bom. Tinha chifres de um bode, mas o rosto era de um homem. Aquilo era de fazer pergunta, de qualquer tremer, de tanto medo. Não era do tamanho de um jumento, mas era maior do que um bode normal. Quando meu pai de um amigo abriu a porta, ele gritou. O bicho deu um pulo para dentro da mata com uma rapidez que eu fiquei impressionado. Eu fiquei sem poder me mexer, de tão tremula que eu estava. Fiquei ali chorando na estrada escura e nem vi quando o pai de um amigo veio me ajudar. Eu estava em pânico da minha visão que eu tivesse. Depois em casa eu ouvi da minha mãe que aquela criatura era tal criatura que meu avô também tinha visto pela descrição que eu dei. Ela disse que foi a mesma coisa que ele viu. Meu avô voltava para casa tarde da noite e aquele mesmo bicho o atacou. Minha mãe conta que meu avô tentou se defender com uma faca que sempre levava e o bicho fugiu. Quando viu que ele estava armado, quando ele chegou em casa, contou para todo mundo e disseram que era um senhor que morava em outro bairro pela descrição que ele me deu. Não foi difícil reconhecê-lo, pois o rosto era o mesmo. Semanas depois, meu avô encontrou esse senhor e não teve dúvidas que era o mesmo rosto que o bicho tinha. Disseram na época que esse senhor tinha morrido, mas também teve boato que ele tinha se mudado. Era como se tivesse sido a mesma pessoa que ainda andava por aí, se transformando naquilo. Eu não cheguei a conhecer meu avô, pois ele faleceu quando eu nem tinha 1 ano de idade. Mas minha mãe sim, e da época dela, disse que chegou a conhecer esse senhor que todos desconfiavam se transformar naquilo. Pelos cálculos dela, na época que meu avô viu, eu vi esse senhor. Ele já deveria ter lá pelos 100 anos de idade. Quando meu avô viu aquele bicho, era um rapaz e contou que a aparência era exatamente igual e o rosto se debatia. Para ela, eu era um menino daquele tempo. Hoje tenho 35 anos. Esse tudo mudou. Aquele senhor hoje já deve ter uns 120 anos ou 130 anos de vida. Eu ainda estarei por aí se transformando naquele bicho amaldiçoado, pois até hoje os relatos de uma criatura estranha que anda pelas estradas são ditos pelas pessoas que moravam ali naquela região. Além de virar um monstro velho, parece ter uma longa vida. Boa noite.